capítulo 9 de Romanos. Nós vamos ler versículos 30 a 33. Romanos, capítulo 9, versículos 30 a 33. Preste muita atenção nisso. Que os olhos do seu espírito se abram juntos para enxergarmos estas coisas. Então eu vou ler Romanos 9, versículo 30. Paulo está fazendo uma pergunta. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Como que eles alcançaram? Todavia, a que decorre da fé. É Israel que buscava a lei da justiça, a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim das obras. Preste atenção agora. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, Senhor, o único Deus verdadeiro, Deus da verdade, que nos ouve, que nos ama e quer que entendamos e que tenhamos os olhos do coração iluminados. Abra o nosso entendimento, Senhor, não somente o nosso, mas aqueles irmãos lá da internet, do YouTube, que estão começando agora a ouvir o Evangelho da graça de Deus, Senhor. Abra o nosso entendimento, que venhamos ter clareza, revelação da Tua palavra. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Olha que Paulo diz: que diremos, pois? Agora ele vai falar que os gentios que não buscavam a justificação alcançaram a justificação. De que forma? Pela fé. Então, sempre quando você ler na Bíblia, eu sei que eu não preciso falar isso para vocês, é um arroz com feijão, mas eu preciso falar para aqueles que estão no YouTube. Sempre quando você ler na Bíblia gentios, o que isso quer dizer? Que são todos os povos que não são judeus, que não são hebreus. São todos os povos que não têm que guardar a velha aliança, não têm que guardar a lei, porque a lei foi dada para judeus, não para gentios. Então existe uma divisão grande. Os judeus receberam a lei é o pacto de Deus com eles, e é para eles a velha aliança. Nós somos gentios, nós não temos o pacto da lei, não somos obrigados a guardar a lei, e não vivemos debaixo da lei, nós somos gentios. Todas aquelas ordenanças da lei foram dadas para os judeus, por isso que o Velho Testamento inteiro é judaísmo. É a história do povo judeu, a aliança do povo judeu, a formação do povo de Israel, a formação da nação, e tudo aquilo gira em torno do povo judeu, dos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós não estamos lá. Mas quando se fala em gentios, quem são gentios? Todos os povos que não são judeus, não têm e não estão debaixo do pacto da velha aliança, da lei, estão debaixo de um outro pacto. Está bem claro isso? Então, os dois, tanto os judeus como os gentios, eles procuravam uma coisa de Deus, a justificação. Só que cada um escolheu um caminho. Os gentios não foram pelo caminho das obras da lei do judaísmo. E o que Paulo fala? Que os gentios não estavam procurando a justificação, mas foram justificados. Como que eles foram justificados? Aí Paulo fala: por esse caminho, o caminho da fé, não das obras. E os judeus que viviam debaixo da lei, que buscavam essa justificação, não foram justificados. Por que eles não foram justificados? Porque eles tomaram outro caminho, eles tomaram um caminho de obras, de fazer coisas. Os gentios tomaram um caminho da fé no que Cristo fez,
E os judeus tomaram um caminho das obras da lei para alcançarem os dois uma mesma coisa. Qual? A justificação. Um alcançou e outro não alcançou. Tomaram dois caminhos diferentes. Está claro isso na sua mente ou não? Agora, o que é a justificação? Enquanto, eu já preguei isso muitas vezes aqui, enquanto você não entender o que é justificação, você não entende o Evangelho. Você pode conhecer todo o Velho Testamento, fazer campanha do Velho Testamento, campanha de Israel, tudo que você pode imaginar que a maior parte das igrejas fazem. Enquanto você não entender o que é justificação, você está cego para a visão do Evangelho da graça de Deus. Não importa quanto tempo você está na igreja, se está muito, se está pouco, não importa. Então, pastor, o que é a justificação? O que é ser justo diante de Deus? Então vamos te explicar. Vou dar o mesmo exemplo. Presta atenção nisso. Um homem devia R$1 milhão. Não tinha com que pagar. Essa dívida está muito pesada sobre ele, torna ele condenado. Existe uma lei sobre ele condenando. Você é devedor. Você deve R$1 milhão, não tem com que pagar. Você vai parar na cadeia. O credor dele tem todo o escrito de dívida dele na mão. Esse escrito de dívida é a prova de que ele vai ser condenado. Ele vai ter que pagar pela dívida dele na cadeia. Ele não tem com que pagar. Ele não tem nenhum recurso. A dívida dele é muito grande, foge da sua possibilidade de pagar. Ele está encarcerado por essa dívida, ele está condenado por essa dívida. Essa dívida vai pô-lo na prisão pelo resto da sua vida. Ele não tem com que pagar, ele está em aflição. Ele não tem como resolver esse problema. Então alguém muito rico sabe do problema que ele tem, sabe que ele é incapaz de resolver esse problema. Esse alguém vai substituir, vai tomar o lugar dele, presta atenção. Vai tomar o lugar dele, vai tomar sobre ele a dívida dele. Vai diante do credor, quanto ele deve? Ele deve R$1 milhão. Então ele vai pegar R$1 milhão que ele tem, ele é capaz de pagar a dívida. Vai diante do credor, vai quitar a dívida. Vai pegar todo o escrito de dívida, as promissórias, tudo que comprovavam documentalmente que ele era devedor, ele pega, ele quita, ele substitui essa pessoa, quita a dívida dele na cruz, apaga todo escrito de dívida, paga tudo para ele. Os benefícios desse pagamento não vêm para ele. Os benefícios de tudo isso é creditado para a conta do verdadeiro devedor. E aquele que era devedor, estava condenado, não tinha como pagar, ia mofar na cadeia, não tinha recursos para nada. Ele passa a ser uma pessoa justificada da dívida. Mas ele pagou algum preço para isso? Não. Ele fez algum esforço para isso? Não. Ele não tinha recurso, ele estava condenado. Mas alguém tomou o lugar dele e quitou o que ele devia. Então é isso que Cristo fez por cada um de nós. Presta atenção. Eu era o devedor, o homem era o devedor. Não tinha com que pagar o pecado diante de Deus, está condenado. A lei é o escrito de dívida que dizia: é o pecador, se não cumprir a lei, está condenado. Paulo fala o quê? Em 2 Coríntios 3, que a lei era o ministério da morte, era o ministério da condenação. A lei exigia pagamento e o ser humano não tinha como pagar. Então a lei executava, todo mundo é pecador, está condenado eternamente. Então Cristo, que não devia nada, Ele me ama e Ele sabe dessa minha dívida, Ele sabe do escrito de dívida que é a lei, porque Ele mesmo promulgou, estabeleceu a lei na velha aliança. A lei vem de Deus. E Ele sabe que o homem é incapaz, é devedor, está condenado e vai ser condenado pelo resto da sua vida.
O que ele faz? Ele tem recursos para pagar. Ele vem, não se cansa de ouvir isso. Deus, presta atenção, Deus se faz homem. Deus deixa os lugares celestiais, presta atenção. Vou brincar, o verdadeiro extraterrestre deixa os lugares celestiais. Ele estabeleceu um princípio: só poderia fazer parte desse mundo quem nascesse nesse mundo. Então ele elabora um processo todo para ele nascer nesse mundo em forma de homem. Nasce sem pecado, ele não herdou nada de Adão. A natureza de Jesus Cristo não era a natureza herdada de Adão. Ele tinha pai sobrenatural, mas uma mãe natural. Eu já te expliquei isso. A mãe não passa nada para o feto. Se você fizer um exame de DNA, o grupo sanguíneo da criança é o grupo sanguíneo do pai. A genética do pai que é transferida para a criança. O sangue da mãe vai até a placenta. E dali a placenta pega os nutrientes e não passa o sangue da mãe para o sangue da criança. O sangue da criança é o sangue do pai. Vocês estão entendendo isso ou não? Hã? Então Deus vem em forma de homem, com sangue puro. Ele não tem uma natureza caída, maligna, herdada de Adão. É Deus em forma de homem. Deus se faz carne. E Deus é o homem perfeito, sem pecado, sem culpa. A lei não pode fazer nada contra ele, porque ele é habilitado para cumprir a lei. A lei não encontra nada de acusação nele, porque ele é perfeito, é justo, e nele não há pecado. O que ele faz? Ele pode pagar pela humanidade. Então ele vem, assume um corpo humano, assume o lugar do devedor. E ele vai para a cruz. Quanto é? Está lá a lei, o escrito de dívida, todo lá. Ele quita a nossa dívida dando a sua vida na cruz do Calvário. E quando ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele cumpriu toda a exigência da lei, cumpriu tudo que se pedia na lei. E ele quita a nossa dívida na cruz e ele põe um fim na lei. Se está pago, não tem mais o que se cobrar. E ele transfere para cada um de nós o quê? O crédito de toda a sua grandeza, de toda a tua feitura. Alguém poderia dizer, mas pastor, eu não fiz nada, e não tinha poder para pagar, para fazer. Mas ele fez por mim e por você. Ele quitou a tua dívida, ele quitou a nossa dívida na cruz do Calvário, por toda a nossa existência nesse planeta Terra. Está pago. Por isso essa doutrina de pagar preço, campanha, coisa para ganhar de Deus, para forçar Deus, para tomar posse, isso é tudo uma falácia, uma mentira, isso não é evangelho. A igreja brasileira está infestada dessa mentira que escraviza as pessoas, porque não prega o evangelho da cruz. Então Cristo, ele tinha poder para pagar, ele tomou o nosso lugar, pagou o que eu devia na cruz, tomou sobre ele toda a nossa dívida, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, a maldição da lei, o castigo, tomou tudo sobre ele. E ali na cruz ele quitou toda a dívida. E me justificou. A partir daquele momento eu não devo mais nada pelo resto da minha vida. A dívida que ele pagou na cruz não foi só pelos meus erros presentes. Foi pago na cruz por toda a minha existência terrena. Você está entendendo? Então o que é ser justificado? Agora Deus olha para mim, entenda isso. Ele não me vê mais aquele pecador condenado debaixo de cativeiro, nas mãos do diabo, escravizado. Deus olha para mim e me vê através da obra da cruz. Ele me vê justificado, sem culpa, limpo, inocente aos olhos dele. E isso não tem prazo de validade, isso é para o resto da nossa vida. Você está entendendo ou não? Então nós fomos justificados. Os gentios conseguiram essa justificação
Porque eles acreditaram. E porque os judeus não conseguiram essa justificação? Porque não decorreu da fé, eles queriam praticar obras, eles queriam ser justificados pelas obras da lei. E desprezaram a justificação gratuita que vem pela fé em Jesus Cristo. O que o texto diz? Eles tropeçaram. Tropeçaram aonde? Na pedra de tropeço. Então quem é a pedra de tropeço? A pedra de tropeço é Jesus Cristo. Eles, por causa das obras da lei, tropeçaram, caíram diante da pedra de tropeço. Cristo se tornou um tropeço para eles. Por quê? Porque eles queriam ser justificados por obra da lei. Então, deixa eu explicar na Bíblia que nós já fomos justificados, já estamos justificados, e que não foi mérito nosso essa justificação. Então vamos trabalhar. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos lá. Gálatas 2, 16. Paulo era da lei e entendeu isso. Então ele fala: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Olha como ele termina: pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, essa justificação que eu te expliquei, nenhum homem pode produzir. Não vem por um esforço religioso. Ela não vem porque eu jejuei, porque dei trízimo, porque eu subi no monte, desci do monte, cumpri os rituais da minha igreja, porque eu paguei preço, porque eu fiz campanha, voto, porque eu dei dízimo, né? Não existe uma obra que o homem possa fazer. Olha, se você não entender isso, não entende o Evangelho. Não existe uma obra que o homem possa fazer, por mais linda que seja, que substitua o que Cristo fez na cruz e lhe dê a justificação. O homem não é justificado por nenhuma obra que ele faz, por nenhuma obra da lei. Não existe condições do homem se tornar inocente e justo diante de Deus. Então Paulo fala: pois por obras da lei. Paulo está explicando que o homem não tem capacidade, ele não tem nenhuma obra, ele não tem nenhum poder para poder se tornar inocente, sem culpa diante de Deus. Ele não consegue produzir isso. Não adianta ele viver debaixo de lei, se esforçando, pagando preço, fazendo votos, sobe do monte, desce do monte, e dá o dízimo, dá o trízimo, esse monte de coisa que a religião impõe na nossa cabeça. Ele nunca vai alcançar a justificação. Ele vai ser como os judeus, que não vão alcançar porque eles estão tentando se justificar por esforço próprio, pelas suas próprias obras, produzidas pelo seu esforço. Então o que Paulo fala? Vou ler de novo. Sabendo contudo, eu preciso saber que o homem não é justificado por obras de lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Por obras da lei ninguém, presta atenção, obras da lei é o que eu posso produzir, ninguém será justificado diante de Deus. Então não tem nada que eu possa fazer nesse mundo que me dê condições de me tornar inocente, justificado diante de Deus, a não ser aquilo que Cristo fez na cruz por mim. Então, vou sempre falando isso, porque os gentios alcançaram a justificação e os judeus que vieram pelas obras não alcançaram, porque eles acreditaram no que Cristo fez. E os judeus, os da lei, não acreditaram e tentaram alcançar isso por esforço próprio, e não conseguiram alcançar. Romanos capítulo 4, vamos lá, Romanos capítulo 4. Vamos ler aqui uma boa leitura, 1 a 8. Paulo vai lá antes da lei e diz que Abraão não foi justificado porque um dia ele tentou sacrificar Isaac. Abraão não foi justificado porque ele largou a terra dele, a parentela, e foi para um lugar sem saber para onde ia. Abraão fez tudo isso, mas
Abraão não foi justificado por nada dessas coisas que ele fez. Olha o que ele diz, capítulo 4, versículo 1 de Romanos. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Pois se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Antes da lei, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. Para aí, o que ele está dizendo? Que Abraão foi justificado pela fé, mas ele não tem que se gloriar diante de Deus. Ele mostra o exemplo. Se você trabalhou, que é a obra, o teu salário é uma obrigação. Não é? Você vai receber porque você trabalhou. Mas se aquele que não trabalhou recebe de graça o salário, é isso que Paulo está explicando. Então Abraão não foi justificado pelo seu esforço, porque sacrificou Isaac, que não sacrificou. Deus devolveu, substituiu o sacrifício de Isaac por um sacrifício de um cordeiro que apareceu preso pelos chifres, que é um tipo de Cristo que viria no futuro. Abraão fez muitas coisas, mas isso não justificou Abraão. Abraão foi justificado por aquilo que ele acreditou. Ele acreditou em Deus. Foi justificado antes de produzir qualquer coisa. Continua a leitura. Agora olha o versículo 6 em diante, preste muita atenção nisso. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Presta atenção. Bem-aventurado é muito feliz. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. O que ele está dizendo? Davi viu isso. Davi cometeu adultério. Davi fez tanta coisa errada, matou tanta gente, pesava sobre ele a culpa da lei. Ele cometeu adultério, era para ser apedrejado de acordo com a lei do Deus dele. Ele fez tanta coisa errada, pesava o pecado sobre ele. Mas ele entendeu. Ele disse o quê? Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Davi fez muitas obras boas, mas fez muita coisa errada que o condenava também. Então ele falou: feliz é o homem que Deus atribui justiça, independente do que ele produz, independente do que ele possa fazer, independente de obras. Aí ele continua, versículo 7. Bem-aventurado, olha, leia e entenda o versículo 7, leia e entenda. Bem-aventurado, feliz aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, né? Por que ele fala cobertos? Porque aquele sangue de animais da lei cobria pecados, não removia. Mas para nós o sangue de Cristo removeu, não cobriu, removeu, é totalmente diferente. Agora olha o versículo 8. Leia e entenda isso aqui que é verdade. Bem-aventurado o homem ao quem o Senhor jamais imputará pecado. Jamais. O que é jamais? É que Deus nunca, feliz o homem a quem Deus nunca mais vai imputar pecado sobre ele. Jamais vai acontecer isso. Davi enxergou isso, mas não teve esse benefício. Mas nós, depois da cruz, que fomos justificados pela fé em Cristo, feliz o homem a quem Deus e a mulher a quem Deus jamais imputará pecado. Por quê? Porque todo o nosso pecado, nossa existência inteira já foi pago por Cristo na cruz. Está consumado. O sacrifício de Cristo é a coisa mais extraordinária. Quem não entendeu a palavra da cruz, a obra da cruz, por isso que Paulo fala, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, Paulo fala, a palavra da cruz é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus, Paulo falava. Então quem não entendeu isso ainda, não entendeu o evangelho, não entendeu. Sinto em dizer, meu irmão, eu sei o que estou falando. Quem não entendeu a justificação, que Deus através de Cristo
quitou a tua dívida e te tornou inocente pelo resto da tua vida, mesmo você preso num corpo de carne, sujeito a erros, defeitos constantemente, não é levado em conta, porque Cristo pagou por toda a tua existência. Ah, pastor, agora eu vou pecar, vou adulterar, é assim que a turma fala. Não. Paulo disse, não deis ocasião à carne. Agora Deus te deu, Ele te libertou de tudo. Agora Ele vai dizer assim para você, agora a responsabilidade é tua, você tem que administrar a tua carne. Ele vai dizer assim, a tua carne quer mentir, quer adulterar, quer cobiçar, quer se prostituir. A tua carne é um veneno, está cheio de coisas contaminadas. Agora você que tem que administrar isso. Você é livre para fazer o que quer, mas você agora tem que administrar essas coisas ruins e horríveis que estão na tua carne. A responsabilidade é tua. Não deis ocasião à carne, não pode adulterar, não pode fazer nada disso. O cristão verdadeiro é afastado de tudo aquilo que é errado, de todas as obras da carne. Não se interessa mais por ela, é tentado a praticá-las, é tentado. Porém, pelo homem interior, ele subjuga a obra da carne. Essa é a questão, o quanto teu homem interior tem domínio sobre a carne. Você quer ver um crente espiritual? Na mentalidade antiga, crente espiritual era aquela irmã que tinha um cabelo comprido, uma saia até os pés, não se pintava, né? Não fazia, e vinha assim, oh, xarabacanda, labacala, labacai, né? Ai, a santa mulher, fazia até filha na casa dela, porque ela vê tudo, ela sabe tudo, ela revela, ai, que mulher santa, que mulher espiritual. Espiritual nada, está debaixo de uma lei lascada, com um dom falso, mentiroso. Procura nos dons em Coríntios 12, se tem lá, dom de revelação. Não tem dom de revelação. Né? Pensava que ser santo é de paletó e gravata na igreja. Um calor desse em São Paulo, um pastor gordinho, derretendo, enforcado até aqui, porque se tirar o paletó não é santo. Aí como é espiritual o paletó. Umas igrejas não podiam nem pôr racho aqui, que era pecado. Isso é escravidão. Ser espiritual não é isso. Ser espiritual, sabe o que é? O quanto a tua carne está sob o seu domínio, o quanto você não obedece ao que a tua carne quer, o quanto você não obedece às suas paixões, o quanto você não obedece aos desejos, à prostituição que a tua carne quer, o quanto você não obedece à carne. Ser espiritual é o quanto a tua carne está dominada pelo homem interior. Isso é ser espiritual, não é uma questão de pintar cabelo, corta cabelo, usa paletó e gravata, mulher senta do lado, homem senta do outro. Tudo isso é religião, não é evangelho, é religião. É uma falsa santidade. Entende ou não? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado, jamais, para sempre. Fala assim, eu sou um bem-aventurado. Pode falar. Romanos capítulo 3, vamos lá, volta um pouquinho. Romanos 3, 21 em diante, até o 25, vamos ver. Mas agora, ó, presta atenção, sem lei de Moisés, sem velha aliança, sem pacto da velha aliança, olha lá. Mas agora sem lei se manifestou o quê? A justiça de Deus. Olha lá, testemunhada pela lei e pelos profetas. Por que a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas? Porque a lei e os profetas mostraram que o homem era incapaz de obedecer à lei. Mostraram que o homem era incapaz de ser santo como a lei exigia. Mostraram que o homem era incapaz de viver os quesitos da lei, e a lei condenava cada um deles. Então, a lei confirmava que o homem era incapaz, realmente não tinha condições. Precisava uma coisa muito maior para justificar o homem, que foi aquilo que Cristo fez na cruz. Vou ler de novo. Versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Qual justiça? Ah lá, o homem não produz nada. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram, olha, não tem um justo e carecem da glória de Deus. Agora, olha o versículo 24. Sendo justificados, olha lá, o que é ser justificado? É ser sem culpa, inocentado, se tornar um filho de Deus, não está mais debaixo de condenação, Deus não imputa mais pecado a ele. Sendo justificados de graça, como eu fui justificado? De graça, mediante o que? A redenção. O que é redenção?
o fim do cativeiro, o fim da escravidão. Então eu fui justificado de graça, mediante essa redenção que existe aonde? A redenção que existe em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado sem punição os pecados anteriormente cometidos. Preste atenção agora. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, olha lá, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Deus. Então o que ele está dizendo? Que Cristo foi justo, foi perfeito. Quando João Batista viu Jesus que vinha para ser batizado por ele, João Batista, quando ele viu Jesus, veio na mente dele toda a velha aliança, os sacrifícios da lei, os sacerdotes, os levitas, o templo, o lugar santo, os santos dos santos, o átrio. Mas quando ele viu Jesus, ele falou assim: olha, o Cordeiro de Deus. Ele viu Jesus como o Cordeiro de Deus que faria o quê? Que tiraria o pecado do mundo. Agora iria se acabar os sacerdotes da velha aliança, ia acabar os sacrifícios de animais, ia acabar o templo, porque o templo passaria a ser a igreja. João Batista, aquela filha de sacerdote que conhecia toda a velha aliança, quando ele vê Jesus, olha o Cordeiro de Deus, esse vem de Deus, esse não é animal, esse vem de Deus. O que ele vai fazer? Vai pôr um fim em tudo, vai tirar o pecado do mundo. Aonde? Na cruz. E ele tirou. Você entende ou não? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem não teve essa visão de Jesus Cristo ainda? Que na cruz ele tirou o pecado. Ele tirou o pecado. Não tirou o meu defeito. Não tirou o defeito da tua carne. Mas toda a culpa que veio de Adão, todo o pecado que veio de Adão, todo estrago foi pago na cruz, e ele tirou isso na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entende ou não? Olha lá, vou ler o 26 de novo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem obras, daquele que vive debaixo de lei, daquele que vive de campanha, voto, sacrifício. Não, daquele que, não, para ser o justo e o justificador daquele que tem fé. Só fé que Deus está pedindo, fé em Jesus Cristo. Versículo 27, olha o que ele diz: onde pois a jactância? O que é a jactância? É a arrogância da carne. É o ser humano caído se achando que é alguma coisa, se achando que ele consegue produzir uma super santidade, achando que ele pode produzir por suas obras grandes coisas diante de Deus, achando que ele pode ser salvo pelo seu bom comportamento, né? Achando que essa carne pode ser santa, né? Ela troca de roupa, aí quem não trocou de roupa, ela se mede. Bom, eu estou com essa roupa aqui de santo, aquele não está com aquela roupa, aquela mulher não está como eu, olha lá, é Jezabel. Olha lá o sangue do diabo nas unhas dela, né? É isso que é a cabeça deles. O que é a jactância da carne? É a carne tentando ser aquilo que nunca vai conseguir. Santa, perfeita, nunca vai conseguir. Aí então Paulo fala: onde está toda a arrogância da carne? Onde está essa exaltação da carne humana, do homem tentando ser alguma coisa baseado em lei? Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, foi toda retirada. Por que lei? Pela lei das obras, a lei de Moisés? Não. Por outra lei, a lei da fé, quando eu creio em Jesus Cristo. Essa é a lei da fé que tirou toda a arrogância da carne, tirou toda a arrogância da religião, tirou toda a arrogância do homem em querer fazer coisas para fazer com que Deus se mova porque ele faz, fazer coisas para ser salvo e desprezando a cruz. Onde está essa arrogância? Foi de todo excluída. Por qual lei? A lei de Moisés? Porque eu estou no Velho Testamento pagando preço? Não. Uma outra lei entrou em mim, a lei da fé. Eu acredito em Jesus Cristo. Vocês entendem ou não? Versículo 28. Concluímos, qual a conclusão que Paulo chega? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé
independentemente do quê? Das obras da lei. Então, quando eu creio em Cristo, de todo o meu coração, eu descubro que tudo que eu devia foi pago na cruz. Ele assumiu o meu lugar, o justo pelos injustos. E tudo foi quitado ali. Tudo foi removido ali. E ele passou o crédito de tudo que eu devia, foi pago para mim, me deu tudo gratuitamente. Me deu tudo gratuitamente, eu fui justificado gratuitamente. É um horror para o sistema evangélico organizado falar que Deus dá tudo de graça, que não tem custo. É um horror para as igrejas grandes organizadas que cobram voto, sacrifício, controlam a vida dos membros para ver se são dizimistas, se não são, sabe? Controlam todo mundo, cobre, põe lá Malaquias 3, roubará o homem a Deus, oprime a pessoa para tomar o dízimo dela. É uma afronta para esse sistema organizado dizer que tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente, não tem custo. Deus não se move por dinheiro, Deus não se move por envelope, Deus não se vende por dinheiro. É o homem que faz isso, não é Deus. Tudo da parte de Deus para o homem é dado como? Gratuitamente, não tem custo. É horrível pregar isso, porque a turma que vive disso, essas grandes igrejas que ficaram ricas, que exploram as pessoas, que levam as pessoas a dar tudo que tem, voto, sacrifício, tomam o dinheiro delas, essa que é a verdade. Isso desmonta o esquema deles, então eles detestam que você pregue isso, porque isso abre a mente das pessoas, liberta as pessoas da escravidão, totalmente, meus irmãos. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Então, vamos lá, agora vamos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, depois de Romanos já vem primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 30, só um versículo, 30 e 31, que nós lemos muito aqui. E o que diz? Paulo está dizendo, mas vós sois de quem? Nós somos dele. De quem você é? De Deus. Olha lá, nunca fora de Cristo, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, olha, veja bem, Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, não foi o nosso esforço, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Cristo se tornou da parte de Deus para nós, é Deus que está nos dando isso através de Cristo. Se tornou sabedoria, olha lá, justiça. Cristo é a nossa justiça, Ele nos justificou, Cristo é a nossa justiça. Então olha lá, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria em quem? No Senhor. Então nós temos que nos gloriar em Jesus Cristo. Cristo é a justiça de Deus para nós, Ele se tornou da parte de Deus para nós justiça. Essa é a visão que você tem que ter. Então quando Deus olha para você, presta atenção, quando você não está enxergando nada, você põe lá um óculos de 5 graus, independente do que você precisa, tudo aquilo que era embaçado, né? De repente você está enxergando bem. Sim ou não? Né? Coisas que eram abstratas, que você não viu, que eram escuras, se tornam límpidas, claras. Sim ou não? Né? Agora Cristo é a nossa grande lente, entende isso? Quando Deus olha para a igreja, para nós, para cada um de nós, tem uma lente entre nós e Deus, que é Cristo. E quando Deus olha para nós, os olhos de Deus através dessa lente nos vê sem culpa, justificados, libertos, cheios do Espírito Santo, comprados pelo sangue. Olha aqui a lente aqui na palavra, você está enxergando ou não? Então Cristo se tornou da parte de Deus, Ele nos vê através de Cristo agora. E em Cristo eu não sou mais condenado. Em Cristo, no meu espírito, eu estou aperfeiçoado. Em Cristo eu já passei da morte para a vida. Por isso que Romanos 1 diz o que? Agora, pois nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque Deus está me vendo
sem condenação através de Cristo. Eu estou em Cristo. Essa lente me torna sem condenação. Sem condenação. Então, Cristo é a justiça da parte de Deus para cada um de nós. Vamos lá, segunda carta de Paulo. Eu vou pular algumas coisinhas. Nós estamos em Coríntios, então vamos para 2 Coríntios. Vai, 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Vamos ler desde o 18, mas a tônica é o 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, já reconciliou? Já. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora ele versículo 21. Como isso se tornou possível? Olha, quem não entende o Evangelho, é uma chatice ouvir tudo, e não suporta isso que eu estou dizendo, não aguenta mais. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então ele não conheceu o pecado, mas ele na cruz foi feito pecado por nós, para que nele eu me tornasse o quê? A justiça de Deus. Então eu sou justificado. A justiça de Deus se cumpriu na minha vida. Sim ou não? Deixa correr, pular algumas coisas aqui. Romanos capítulo 8, volta lá. Romanos capítulo 8. Isso é uma coisa linda que nós vamos ler, extremamente gloriosa, que nos dá alegria no espírito, no coração, né? Então vamos ler desde o versículo 28. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não esqueça isso. Todos nós passamos por coisas difíceis, por lutas, dificuldades, tudo isso é um treinamento. Mas saiba que todas as coisas cooperam para o bem. Aconteça o que acontecer, vai cooperar para o teu bem. Ah, eu não gosto de passar por isso, mas vai cooperar para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus. Presta atenção, são chamados segundo o seu propósito. Você é um chamado segundo o propósito de Deus? É ou não é? Acredita nisso? Pastor, estou passando uma luta hoje. Levanta a cabeça. Todas as coisas cooperam para o bem. Aconteça o que acontecer. Você é um justificado, um chamado. Deus vai mexer em tudo isso e no final vai contribuir para o seu próprio bem. Ah, pastor, aconteceu uma coisa terrível. Não fica na palavra, não olha para a coisa terrível. Não fica olhando para a circunstância, olhando para aquele que falou, olhando para aquilo que aconteceu, olhando para o pneu que furou, olhando para a alma. A alma, a coisa mais traidora que você tem é os teus sentimentos, é a tua alma. Bastou acontecer alguma coisinha, ela entra em ebulição negativa, já te matando, ela já te mata em pensamentos. Não aconteceu nada, mas na alma a pessoa está assim: nossa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ela já está programando um desastre na vida dela por causa dos sentimentos dela. Aconteça o que acontecer, vai contribuir para o meu bem. Entende ou não? Eu sou um chamado segundo o propósito de Deus. Fui justificado. Não estou gostando nada, está terrível isso aqui, mas eu sei que sou um chamado. E Deus vai trabalhar de um jeito que ali no fim vai contribuir para o meu bem. Vai contribuir para o meu bem. Não, é infalível essa palavra aqui. Depois ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Presta atenção. Ele conheceu de antemão, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos.
Então ele te conheceu de antemão e ele te predestinou. Para quê? Para você ser a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem de Deus. Mas você, chamado, justificado, predestinado para ser a imagem de Jesus Cristo. A imagem dele, a expressão dele. E isso é o trabalho final. Isso é o trabalho final. Todos nós parecidíssimos, semelhantíssimos a Jesus Cristo. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Aí vem a pregação do domingo passado. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará de graça com o filho todas as coisas? Agora, presta atenção no versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode te acusar? Quem vai te acusar? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele responde: Deus é que te justificou. Se Deus te justificou, justificado para sempre. Ninguém pode te condenar. Não adianta vir com lei do Velho Testamento. Não adianta vir com aquela mentalidade do Velho Testamento querer te condenar. Quem vai te acusar em quê? Sabe quem me justificou? Não foi o meu jejum, não foi o meu dízimo, não foi a campanha, não foi porque eu subi no monte, não foi porque eu fiz a vigília, não foi porque eu estou lá de segunda, terça, quarta, quinta, eu esqueci minha casa, minha esposa, minha família, só vivo dentro da igreja. Não foi porque eu virei um fanático dentro da igreja. Isso não justifica ninguém. Ninguém pode te condenar, sabe por quê? Porque é Deus. Olha como isso é grande. É Deus quem te justifica. É Deus, não é um homem, não é o teu esforço, não é lei, não é obra. Quem vai te condenar? De vez em quando eu dou risada. Não leve a mal o que eu vou falar. Eu ando de camiseta, shorts e chinela havaiana. Mas pastor, o senhor é um homem santo. O senhor tem que andar de camisa assim, tá maior verão, você tem que andar de camisa até aqui. E de preferência fechado aqui, ó. Porque é onde o senhor de chinela havaiana, pastor, anda de sapato de couro, mesmo no verão. De calça não, calça jeans não. Calça jeans só os membros. O senhor tem que usar essas calças de... Esse tecido, né? Antigamente falava tergal, né? Na velha guarda, né? O senhor tem uma... De vez em quando eu passo assim, e eu vejo alguns pastores olhando assim para mim. Aí eu, sem desprezá-los, eu faço assim comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Quem poderá me condenar? É Deus que me justifica. Eles me medem pela sandália. Acho que eu tinha de estar de paletó, mas quem me justifica é Deus, não é o olhar deles, não é a lei que está na cabeça deles. Aí eu dou risada e saio. Hoje estou muito feliz. Aí viro pente, né? Dou risada por quê? Porque foi posto na nossa cabeça um padrão de roupa, um padrão de costume que me escraviza. E se eu não estou na caixa ao quadrado, eu não sirvo para nada. Mas Deus é quem me justifica, né? Você está entendendo? Põe os shorts medido, mas com esse verão eu não vou pôr shorts? Nem aqui, nem na China. Opa, se eu ponho camiseta, eu ponho camiseta com o número 78. Tem umas frases em inglês que aparecem lá. Eu não entendo inglês, nem sei. Se você achar que alguma coisa é errada, me avisa, porque às vezes está lá, enche a cara de cachaça. Eu não sei o que está escrito. Aí me avisa, aí eu não ponho mais. Mas enquanto eu não souber, eu vou pôr camiseta e andar de óculos escuros e andar de chinela havaiana e pôr shorts, que eu estou moro num país tropical, né? Pô, vou andar de paletó e gravata dia e noite. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Ah, meu Deus, entendeu isso? É Deus que me justifica. Preciso correr,
caí um pouquinho na risada aqui, mas vamos terminar. Eu vou pular algumas coisas aqui. Foi Deus que me justificou. Vamos terminar onde nós começamos. Romanos 8, nós estamos aí. Não, Romanos 9. Versículo 30. Romanos 9, 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. E Israel e o povo judeu que buscava a lei de justiça não chegou a atingir, por quê? Porque não decorreu da fé, decorreu das obras. O que aconteceu? Tropeçaram na pedra de tropeço. Então tem um monte de gente que se diz cristã. Tem um monte de gente de igreja com nome de graça, de reino, um monte de coisa, que estão tropeçando há muito tempo na pedra de tropeço. Cristo se tornou a pedra de tropeço para eles, porque eles querem alcançar a justiça por campanhas, votos, por obras. Cristo tem sido a pedra de tropeço desse sistema evangélico, sinto dizer isso, corrompido, que se tornou político, que só visa a vida financeira, só fala em prosperidade e dinheiro. Cristo para essa gente se tornou pedra de tropeço e rocha de escândalo, mas para nós não. Para nós ele é eleita, preciosa, gloriosa. Se tornou pedra de justiça, de redenção e de justificação. Fale assim, amém.